Que a paz esteja com todos. Esse é o vídeo Escatologia de número 8. Nós estamos estudando sobre a grande tribulação e agora chegou o momento de vermos sobre os juízos de Deus que acontecerão durante os 7 anos de tribulação. Lembrando que os salvos foram arrebatados e durante a tribulação aqui na terra, os salvos estarão no céu participando das duas festas. Aqui na terra acontecerão juízos de Deus. É o derramar da ira de Deus sobre a terra. Então nós vamos falar hoje sobre selos, trombetas e taças. São 7 séries de juízos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Em Apocalipse, no capítulo 5, João, ele vê um livro. Esse livro está selado com 7 selos. E somente o Senhor Jesus que pode abrir, que é digno de abrir este livro e ir quebrando, desatando esses selos. Em Apocalipse capítulo 6, inicia-se a abertura destes selos. Então o Senhor Jesus começa a abrir este livro e quebrar esses selos. Na abertura do 7º selo, que acontece em Apocalipse 8, começa então as 7 trombetas. Em Apocalipse 11, ao ser tocada a última trombeta, a 7ª trombeta, dará início então às taças que estão em Apocalipse 15 e Apocalipse 16. Então é importante nós sabermos isso, que os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, são 3 séries de julgamentos de Deus que são diferentes e consecutivos, porém estão conectados. O 7º selo inicia as 7 trombetas e a 7ª trombeta inicia as 7 taças. Eu sei que é um pouquinho complicado de entender, nós estamos tentando ir devagar para que a igreja consiga assimilar, né? Eu vou falar aqui o que acontece com o derramamento, com o acontecimento de cada juízo, um resumo. Na Bíblia está mais completo, né? Mas aqui eu vou falar o resumo para nós termos uma ideia geral dos acontecimentos. Amém? Então, nós iniciamos com os 7 selos, que estão em Apocalipse 6. Então, se inicia em Apocalipse 6. Alguém, com certeza, já comentou, né? E você já ouviu falar sobre os 4 cavaleiros de Apocalipse. Então, isso ocorrerá na abertura dos 4 primeiros selos. O primeiro selo é quebrado e aparece então o cavalo branco. Algumas pessoas, alguns estudiosos confundem esse primeiro selo, mas eu quero enfatizar que os juízos de Deus, a ira de Deus durante a tribulação, são coisas ruins. Então, esse primeiro cavaleiro, mesmo sendo um cavalo branco, que acaba se assemelhando com a vinda do Senhor Jesus num cavalo branco, que está lá em Apocalipse 19, não é o Senhor Jesus agora. Esse cavaleiro, de cavalo branco, é o anticristo, porque ele vem para conquistar, ele vem para instalar uma falsa paz.
O segundo selo vem com o cavalo vermelho. O cavalo vermelho traz guerra. O terceiro selo vem o cavalo preto. O cavalo preto traz fome. O quarto selo vem o cavalo amarelo, que traz morte. Quando é aberto o quinto selo, se revela a morte dos santos de Deus. O que significa isso? Nós já comentamos que haverá salvação durante a grande tribulação. Será de uma maneira diferente, muito sofrida, mas haverá salvação de algumas pessoas. Então, no quinto selo, é abordado isso, a morte desses que serão salvos, porque eles serão perseguidos e mortos. O sexto selo, quando ele é aberto, fala de grandes convulsões que abalarão a terra, terremotos, maremotos. Então é assim, o reino da terra virará uma anarquia, né? Vai se perder o controle. No sétimo selo, quando ele é aberto, acontece então começa a sequência das 7 trombetas. Então, até agora nós falamos de 7 selos desse livro. Então, o sétimo selo ocorre o desencadear das 7 trombetas, né? E eu vou falar também um resumo do que acontece com essas 7 trombetas. Lembrando que nós não sabemos a duração de tempo de cada juízo, mas 7 selos, 7 trombetas, 7 taças ocorrerão durante os 7 anos. Então, a primeira trombeta terá chuva de pedras com fogo e sangue. A terça parte da terra será queimada. A segunda trombeta, quando ela é tocada, uma grande montanha de fogo é atirada no mar. Então, será destruída a terça parte dos animais marinhos e das embarcações. A terceira trombeta, quando ela é tocada, há uma grande estrela de fogo chamada absinto, que ela cai sobre a terra. A quarta trombeta, acontece que o Sol e a Lua perdem a terça parte do seu brilho. Haverá um abalo sísmico no Sol e na Lua, nas estrelas, e começam a acontecer os 3 ais do juízo de Deus. A quinta trombeta, quando ela é tocada, o que acontece? Um ser abre o abismo, o Tártaro. E o que acontece quando abre o Tártaro? Nós já vimos sobre isso, já estudamos. Esse Tártaro é o abismo que ficava entre o seio de Abraão e o lugar de tormento. Então, neste momento, é liberado do Tártaro demônios. Esses demônios, eles têm a forma de gafanhotos com picadas doídas iguais ao escorpião. E eles ficarão atormentando as pessoas que aceitaram a marca da besta durante 5 meses. Esse demônio que comanda os gafanhotos, ele é chamado de Abaddon ou Apolion, que significa destruição ou destruidor. A sexta trombeta, quando ela é tocada,
Nós não sabemos a duração, né? Como eu já falei, mas o que acontece? Irão morrer a terça parte dos homens que estão na terra. A sétima trombeta, ela sinaliza então também um dos ais, o terceiro ai no caso, que são juízos doídos para quem estiver aqui na terra. Então, estará sendo anunciado a queda dos reinos deste mundo. Aí o que acontece? Começam as 7 taças. A gente percebe que as coisas vão se agravando, a ira de Deus vai aumentando, né? E as pessoas que estão na terra, claro, vão sofrendo. Então, eu vou estar falando assim, de novo, resumido, mas agora nós estamos falando das taças, das 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 16, começam a derramar das 7 taças. Então, olha, a primeira taça ocorre úlceras nas pessoas que têm a marca da besta. Úlceras são feridas, doídas nessas pessoas. Algumas dessas taças, elas se assemelham às pragas do Egito, tá? A segunda taça, o que acontece? O mar se torna em sangue. Então, só lembrando que na segunda trombeta, apenas a terça parte da vida marinha das embarcações serão destruídas. Neste momento aqui, na segunda taça, todo o restante dos seres das águas marinhas e dos lagos hão de morrer. Na terceira taça, os rios se tornam em sangue, também semelhante à praga do Egito, que é quando aconteceu com o rio Nilo. Então, não haverá mais água potável. Na quarta taça, terá o aquecimento do sol. Então, quando eu falei sobre a quarta trombeta, que o sol, a lua, as estrelas estariam perdendo a terça parte do seu brilho, é diferente agora. Na quarta trombeta, o aquecimento do sol causará abrasamento em pessoas vivas. Que terrível! Irmãos, nós conhecemos a força do sol, né? Dias de calor, de sol, você fica no sol, você sente a pele queimar. Imagine só, o sol se aproximando mais da terra e abrasando pessoas vivas. Na quinta taça ocorrerá trevas sobre o trono do anticristo, semelhante também à praga do Egito. Deus, nesse momento, irá confundir os planos do inimigo. Só que a Bíblia diz algo assim muito triste, que os seguidores do anticristo, mesmo com tudo isso, não se arrependerão dos seus erros. A sexta taça nos chama muito a atenção. Nós não vamos entrar em detalhes agora, tá? Mas o rio Eufrates irá se secar. Não vamos entrar em detalhes agora, porque aqui já fala um pouquinho. Por que vai secar? Porque essa parte seca será usada na batalha do Armagedon, tá? Tudo propósito de Deus. Na sétima taça, acontecem tempestades de raios, terremotos, chuvas de meteoros, com tamanha força destruidora, atingindo
todo o planeta Terra. Então, irmãos, hoje nós vimos sobre selos, trombetas e taças. Os arrebatados estarão na glória, serão livres desses juízos de Deus. Aqueles que ficarem aqui na terra sofrerão. Quem estará aqui na terra? Israel e as nações descrentes. Algumas pessoas serão salvas de maneira sofrida, doída. Terão que aceitar, sim, o Senhor Jesus, mas serão perseguidos e mortos. E aqueles que não se arrependerem estarão enfrentando esses juízos, muitos morrerão, e aqueles que ficarem vivos estarão na batalha do Armagedon, que eu vou deixar esse assunto para o próximo vídeo então. Amém? Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.